Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube e à noite, a partir das 10 horas, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. O nosso convite pela próxima hora para você curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais e participar também pelo WhatsApp. Faça perguntas aos nossos entrevistados de hoje. Sua interação é sempre muito legal, bacana, importante. 973350038 é o número do WhatsApp. 973350038. Eu sou Mauro Friesman e vamos conhecer os nossos entrevistados de hoje, os nossos convidados que vão analisar os temas propostos aqui no Gente que Fala desta terça-feira. Arthur Aikawa, engenheiro eletricista, presidente do Qualindor, Departamento Nacional de Qualidade do Ar Interno da Abrava. Tudo bem, Arthur? Bem-vindo aqui com a gente. Tudo bom, tudo ótimo. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer contribuir para a discussão. Obrigado, Arthur. Também com a gente na bancada de hoje do Gente que Fala, Leonardo Kozak, engenheiro civil e de segurança do trabalho. O Leonardo é CEO da Conforlab e presidente da Brasindor. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Mauro? Prazer estar aqui com você, com os colegas, para poder discutir temas tão importantes aqui da nossa agenda do dia. Muito obrigado pela presença. Também com a gente, Dr. Sérgio Jafé, advogado, especialista em direito imobiliário, autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio, mais uma vez aqui colaborando com o programa Gente que Fala. Você está bem, Jafé? Melhor agora, estando aqui com vocês, participando dessa bancada ilustre, sob sua condução. Gostaria de agradecer o convite mais uma vez, vindo da Zenilda, do Fausto, do Pedro, e, logicamente, de sua parte aí, que, além de que conduz brilhantemente essa mesa aí de debates. Obrigado pela presença, Jafé, pela colaboração sempre com a gente. Obrigado pelas palavras. E finalizando aqui a composição da nossa bancada do Gente que Fala de hoje, o vereador paulistano Coronel Salles. Coronel Salles é graduado, mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Tudo bem, vereador paulistano Coronel Salles? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro, toda a sua audiência aí, agradecer o convite para participar desse programa. Como comandante-geral, nós participamos, depois como subprefeito e agora aqui na condição de vereador. Uma alegria e uma honra poder estar com você aqui e aproveito a oportunidade para deixar um abraço ao nosso estimado Fausto Camunha, um amigo querido de tantos anos, né, que tanto faz pelo esporte e pela comunicação em São Paulo. Uma honra poder estar aqui com essa bancada de altíssimo nível. Obrigado, vereador Coronel Salles, aqui pela presença e transmitido aqui o seu abraço para o nosso comandante, o nosso capitão aqui, o jornalista Fausto Camunha. Vamos em frente, então, aqui para o nosso primeiro assunto dessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Olha, com a proximidade das eleições de outubro, a proliferação de faixas e cartazes com nomes e mensagens de vereadores virou um problema preocupante em São Paulo. Essas faixas comprometem a estética urbana, geram poluição visual, podem oferecer riscos à segurança no trânsito e, principalmente, ferem a Lei Cidade Limpa, que proíbe a publicidade exterior nas ruas da capital. Os vereadores geralmente se defendem, dizendo que não são responsáveis pela colocação desses materiais, alegando que tudo isso vem aí a ser colocado na cidade por parte dos apoiadores. Quero começar com o vereador Coronel Salles a respeito desse tema. O que acontece, vereador, em relação a essas faixas? Como é que elas surgem de fato? A responsabilidade dos vereadores em relação a isso, apesar, né, dos casos em que não são os vereadores que pedem para colocar, e são sim seus eleitores, os seus apoiadores.
A Lei Cidade Limpa é uma lei que, inclusive, foi sancionada durante o governo do presidente do PSD, o meu partido, Gilberto Kassab, Sim. e que mudou a estética da cidade, nos outdoors, na comunicação visual. E eu entendo que é um pouco isso o que você falou, Mauro. Às vezes o entusiasmo das pessoas que querem, por vezes, ver divulgado uma conquista que às vezes vem por abaixo assinado, pedidos. Eu vou te dar um exemplo. Nós reformamos como subprefeito e como vereador mais de 60 praças na cidade de São Paulo. E as pessoas ficam muito gratas quando você retoma o espaço público, mas eu mesmo já tomei conhecimento, inclusive, de faixas que foram veiculadas com o nosso nome e já pedi para que sejam retiradas e estamos fazendo uma comunicação com as lideranças que nós temos contato para que não façam isso, porque, além de ser contra a lei, ela deixa a cidade mais feia. Então, eu tive essa situação há poucos dias, mas já estamos fazendo esse tipo de orientação. A cidade hoje, só da Prefeitura de São Paulo, estão em curso mais de 1.500 obras. Uma cidade de 12 milhões de habitantes, e as eleições costumam ser apaixonantes, costumam ser bem empolgantes, e às vezes o pessoal extrapola um pouco. Então, eu acho que a orientação dos vereadores, eu mesmo fiz aqui com o nosso grupo, que são centenas de pessoas, já pedindo para que não façam isso, para que a gente possa seguir aí o curso da cidade. Os apoiadores acabam fazendo isso, claro, em Uma boa agradecimento ao trabalho que intenção, foi sim, feito, sim, enfim. como forma de Muitas vezes. agradecimento, mas nós já pedimos para que isso não ocorra. Sim, sim. Agora, isso ocorre mais pelo desconhecimento da população em relação à existência da Lei Cidade Limpa, ou as Não, pessoas acabam enfrentando, achando que não, tudo bem, uma faixa a mais, uma a menos, às e daqui a vezes, pouco. Hum, às vezes até num diálogo, quando você encontra mais de um, às vezes uma pessoa quer mostrar que apoia mais, a outra que tem mais admiração, que é mais amigo. Então, é na boa intenção. E às vezes para mostrar uma conquista que ele, por meio de um abaixo-assinado, de uma mobilização, porque a política, infelizmente, de anos para cá, ela ficou muito depauperada, problemas como Lava Jato, corrupção. Então, quando, às vezes, uma liderança regional consegue uma reforma de uma praça, de uma unidade básica de saúde, de um hospital, com aquela mobilização que ele fez, voluntária, ele às vezes quer colocar como troféu, porque as pessoas sabem que às vezes ele que puxou, mas é melhor não. Vamos cumprir a lei, hum. que fica melhor. Quero aproveitar o seu conhecimento a respeito do tema, uma vez que a Lei Cidade Limpa foi implementada em 2006, na época da gestão do então prefeito Gilberto Kassab, do PSD, que é o seu partido. Como é que tem Isso. funcionado a fiscalização da Lei Cidade Limpa? A cidade de São Paulo é muito grande. No começo a gente via um ótimo resultado, hoje tem muita gente infringindo, e a multa não é barata, era R$ 10.000, né? Enfim, hoje deve ser bem maior do que isso. Enfim, como é que tem funcionado a fiscalização? O senhor tem conhecimento? As subprefeituras são responsáveis por isso, mas nós temos um problema sério do quadro de fiscais de posturas da cidade. O prefeito Ricardo Nunes recentemente fez um concurso, já está nomeando quase 200 novos fiscais, mas isso é uma matéria que carece no Brasil todo. Veja você, aqui em São Paulo a exigência é que seja uma pessoa com concurso público, com fé pública, e você não existe uma uniformidade com relação aos fiscais. Nós estamos até agendando uma ida ao Congresso Nacional, junto com a Unafisco, que é a União dos Fiscais em todo o Brasil, que reúne, é uma união que reúne as federações e as associações de fiscais,
para que haja uma padronização nos mais de 5.000 municípios do Brasil. Que é fundamental que haja um regramento, que ele não fique ao sabor de governo A ou de governo B. Nós tivemos governos, por exemplo, mais à esquerda, onde nós tivemos um aumento, por exemplo, do comércio ambulante. Então, ele fica muito a reboque da matiz política, do viés, da visão de mundo daquele que está no executivo. Então, eu acho que exige uma padronização nacional. Nós estamos modestamente tentando encaminhar isso aqui em São Paulo, para que a gente leve ao Congresso Nacional essa necessidade de haver uma regulamentação da profissão, da função pública fiscal de posturas municipais. Nós Muito estamos bem. falando de lixo, nós estamos falando de limpeza urbana, São várias muito frentes. amplo, é É, muito amplo. muito bem. Sérgio Jafé, o seu olhar enquanto cidadão em relação à questão das faixas e essa poluição que incomoda muita gente, que também atrapalha aí na estética urbana e que pode trazer problemas, né? Realmente, com o advento, né, da aplicação da lei, né, que limitou e que praticamente extirpou os outdoors, né, realmente a cidade ficou menos poluída, com visual menos poluída, né? Principalmente aqueles anúncios de lingeries ali, que deixavam nós, assim, do sexo masculino ali, meio dispersos, sujeitos a provocar acidentes de trânsito. Eu achei que realmente foi uma medida muito válida, deixou a cidade mais transparente, mais limpa, e, ao mesmo tempo, lógico, nessa época de eleições, é natural que isso venha a se desvirtuar, mas a gente sabe que é algo passageiro. Não acredito, não é como no passado, que antes você tinha um exagero, né, em termos de faixas, de outdoors, de nomes de políticos. Hoje já diminuiu bastante. Acredito que, na minha opinião, uma coisa passageira e que é facilmente coibível, né, com atitudes como ditas aí pelo nosso ilustre vereador, né, em que ele solicitou, no caso dele, que fossem removidas essas propagandas. Mas a gente sabe que como ele também falou, né, um período que se envolve aí emoções, aquelas pessoas querendo que o seu candidato seja eleito, que o seu vereador, né, aquele que trabalha pelo bairro, que essa pessoa venha realmente ser eleita ou reeleita. Eu acho que é compreensível, é um período que, na minha opinião, não vê. Eu acho que vai piorar um pouquinho mais a época da eleição, né? Mas eu acho que agora não acredito que esteja trazendo tanto problema para a cidade, no meu modesto ponto Sim. de ver. Sim, legal, Jafé. Programa Gente que Fala no Ar pela 365, sua rádio de todos os dias, e as imagens da UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube, e à noite pela Rádio Cultura, AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, a retransmissão a partir das 10 horas. Eu vou pegar um gancho aqui, porque a gente falou sobre poluição visual, né? Sobre a questão da estética na cidade de São Paulo. Vamos falar de um outro tipo de poluição. Este ano, o Brasil ganhou uma política nacional de qualidade do ar, um passo importante para garantir um futuro com ar puro para todos. O objetivo dessa nova legislação é reduzir os níveis de poluição atmosférica em todo o país, garantindo assim a saúde pública, a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar da população, além da sustentabilidade ambiental com a proteção do meio ambiente. Eu converso sobre esse tema com o Leonardo Kozak. Leonardo, falando agora então da questão da poluição do ar. Então, temos uma política nacional para lidar com esse tipo de assunto. É suficiente porque o legislador muitas vezes trabalha, eh, faz um texto como um dos melhores do mundo em relação a muitos temas que temos aqui, muitas legislações
avançadas, e aí na prática a coisa não pega, né? Na prática a gente vê que as pessoas não seguem, que não pega por, enfim, por diversos motivos. Temos uma boa legislação e essa legislação tem chance de pegar? Muito bom, Mauro. Realmente é uma lei boa, sim. O texto dela ficou muito bom, atualizado com o que tem mais atualizado no mundo. Tá muito próximo do que está sendo discutido no mundo como um todo. Do ponto de vista de saúde pública e proteção ambiental, esse é o grande foco dessa lei, busca isso. Ela caminha na direção de um problema que afeta diretamente a saúde de todos nós. E aqui não tem classe social, não tem religião, a poluição do ar afeta igual a todos. A Organização Mundial da Saúde estima em torno de 7 milhões de mortes todo ano devido à baixa qualidade do ar, à má qualidade do ar, esses poluentes. E uma curiosidade, que a sociedade aprendeu a cuidar, tratar, filtrar a água que consome. Isso a gente já faz há muitos anos. A gente tem filtros de água em casa, a gente faz a cloração, enfim, a gente aprende a cuidar. E a gente, como curiosidade, a gente toma em torno de 2 litros de água por dia. Já o ar, a gente respira 10 mil litros de ar por dia. A gente inala, põe dentro do nosso corpo. E isso a gente ainda, como sociedade, não aprendeu a cuidar. Então, a lei vem nessa direção, de tentar trazer esse alerta para as pessoas começarem a pensar, a melhorar esse ar que elas respiram. Destaco o ponto positivo nessa lei, interesse na redução das fontes poluentes, muito a ver com a descarbonização e na ampliação da rede de monitoramento da qualidade do ar. Hoje ainda o Brasil tem baixa cobertura de monitoramento, apenas grandes regiões, grandes centros urbanos têm. O estado de São Paulo tem uma boa cobertura, mas outras regiões do país ainda muito carente nisso. Então, essa lei veio com esse intuito de trazer essa monitoramento que traz esse alerta para as pessoas. Mas ainda como você falou, realmente se destaca, tem pontos que são desafiadores. E talvez um dos principais dele é faltar medidas para a população se proteger. Como a população se protege? Vamos pegar, por exemplo, a região do centro-oeste do Brasil, Pantanal, Mato Grossense, que está com uma grande queimada, uma das maiores queimadas nas últimas décadas que está acontecendo lá. Isso causa fumaça e grande poluição. Como é que as pessoas se protegem? Como é que a pessoa, na casa dela, no trabalho dela, vai se proteger daquela poluição? Fazendo analogia com a água de novo, quando o rio está contaminado, quando a água está contaminada, as autoridades falam para a gente comprar água mineral, filtrar água, ferver água, a gente tem essas orientações. Nesse momento poluído, estou citando a região do centro-oeste, mas boa parte da região sudeste, sul do Brasil também, chove pouco essa época do ano, clima muito seco, piora muito a qualidade do ar. Nós todos estamos respirando ar de muita baixa qualidade. E como que a gente se protege? Quais as orientações que a gente tem como sociedade? Nenhuma. A gente não tem como se proteger. Essa que é o que ainda falta na nossa legislação, essa visão de como construir isso, e a gente tem como fazer isso, especialmente nos ambientes fechados. Esse ponto não está na legislação. Essa é um ponto que você observa. Agora, o que está na legislação que você acha que não é viável, não é aplicável? Um grande ponto de discussão dessa legislação foi os padrões de qualidade do ar. Quais são os limites que a gente vai aceitar como bom padrão do ar? O que é aceitável ou não? Isso é uma discussão mundial. Esses limites têm sido reduzidos ao longo do tempo pela Organização Mundial da Saúde, pois cada vez com mais ciência, com mais estudos, mostra que o impacto que a poluição tem na vida das pessoas. Então, se a gente fosse seguir o padrão da Organização Mundial da Saúde, eram limites muito baixos, que o Brasil não vai ter condições de atender num curto prazo de tempo. Então, isso é aquela história que não vai pegar, que não vai conseguir atingir. Então, isso foi um ponto de discussão muito grande, que qual é o nosso padrão? Até onde a gente vai aceitar? E, pelo ponto de vista de saúde pública e ambiental, a gente vai aceitar um padrão que, mesmo assim, faz mal para as pessoas. Vou usar um termo aqui, a gente está respirando um ar sujo e a gente aceita isso como um padrão para a população, porque a gente não tem a capacidade, como Estado, como governo, como país, de entregar um ar de melhor qualidade para a população. Esse é um desafio que a gente tem. Isso no curto prazo não vai acontecer. A população ainda vai receber um ar fora dos padrões em boa parte do tempo e a gente ainda não tem como se proteger disso, ainda vai ficar com essa divergência dos limites que a Organização Mundial da Saúde define e que o Brasil está aplicando. Mauro, Arthur, se você me permitir uma Sim, modesta vereador.
contribuição. O Estado de São Paulo já teve avanços nos últimos anos, quando proibiu a queima da cana, por exemplo, que era uma atuação que, por vezes, até com relação à mão de obra, uma situação muito difícil. Então, por conta da colheita mecanizada, esse tipo de coisa. Mas o Leonardo, engenheiro que é, e eu tenho um contato muito grande com a Brava, ele falou de um assunto, de uma parte que passou. Ele foi enfático, mas eu acho que merece uma consideração melhor. Os Sim. ambientes fechados, não necessariamente pequenos. Nós temos estruturas gigantescas de call center, em que você tem um número enorme de pessoas, e o Covid-19 foi um meteoro que atingiu o mundo, o Brasil, e São Paulo não foi diferente, não. Eu acho que foi um alerta de que a gente precisa de regulamentações estaduais, municipais, com relação também de ambientes fechados. Na Polícia Militar, eu tive a oportunidade de ser comandante-geral. Um pouquinho depois que eu deixei o comando, foi declarada a Covid. Tivemos uma sargento no Centro de Operações da Polícia Militar, que é o maior centro de operações da América Latina, que é o Copom, é o 90 da Polícia Militar, que morreu nesses ambientes fechados, muito grandes, mas fechados. Eu acho que o São Paulo e o Brasil precisam se debruçar mais na qualidade do ar, também em ambientes fechados. É lógico que eu não tenho dúvida que isso também como uma forma de uma ilha, uma forma de você se abrigar um pouco dessa poluição, dessas toneladas de monóxido de carbono que são jogadas na atmosfera todos os dias, seja por combustíveis fósseis, seja pela atividade industrial. Sim, já já a gente vai avançar um pouquinho mais em relação a esse aspecto, Coronel Salles, a questão dos ambientes internos, dos espaços fechados. O Arthur vai fazer uma análise para a gente também a respeito deste ponto. Antes disso, Arthur, falando um pouco ainda da legislação, da Política Nacional de Qualidade do Ar, eu perguntava a respeito de leis que não pegam ou de leis que pegam. O fiel da balança, neste caso, é a educação, é a consciência. Então, se você tem consciência em relação ao problema e você tem uma lei, você segue. Agora, para isso, tem que passar pelo banco da escola, né? Como é que está esse aspecto? Como é que está esse ponto? Sim, certamente. Eu acho que quando a gente fala em educação, né, eu acho que educação remete muito às crianças, à formação do cidadão, mas eu acho que a conscientização também é um passo bastante importante, e para isso eu acho que não tem idade. Apesar da gente sempre se apegar muito às leis, ao que a lei diz ou não diz, eu acho que a lei acaba sendo mais uma ferramenta. O trabalho a respeito da conscientização, mitigação de fontes estacionárias e como o Leonardo já citou, a redução gradativa dos níveis de poluição no ar externo, eu assim, acredito ser um trabalho que vem sendo feito dentro do possível, dentro do estado de São Paulo e até mesmo no Brasil. A gente tem resoluções do CONAMA que datam desde da década de 90. A CETESB faz um trabalho espetacular com o Projeto Falar, monitorando o estado com uma rede de referência dos padrões da OMS, de maneira online até. A gente teve um programa de monitoramento e inspeção veicular exemplar na cidade de São Paulo. Infelizmente, ele deixou de existir e a gente já vê as consequências disso, né? Acho que por muitos anos a gente deixou de ver aqueles caminhões na marginal expelindo aquela fumaça densa, né? E hoje você já volta a ver isso não só nas marginais, mas em avenidas dentro da cidade. Então, eu acredito que a lei promulgada agora em maio, ela reforça e não deixa de lado um tema que é caro a todos nós. Mas para além da lei, eu acho que existe um trabalho exemplar e bem feito dos órgãos reguladores, dos órgãos de fiscalização e também das normas técnicas que são elaboradas pelos profissionais de mercado. Então, acho que tudo isso
é importante, e a lei traz essa ferramenta que não só os reguladores e fiscalizadores podem utilizar para trazer os níveis de geração e de adequação para dentro do esperado, segundo a resolução do CONAMA, mas também para nós cidadãos, né? Todos nós somos habilitados para fiscalizar e podemos fazer denúncias anônimas. Eu acho que esse é um papel importante nosso também, para garantir que as nossas cidades e os nossos ambientes internos são com a qualidade do ar adequada. Além das denúncias Não, anônimas, Arthur, o poderia que... só fazer uma pergunta, Mauro? Eu queria aproveitar esse gancho, desculpe interrompê-lo aí, né? Queria perguntar aos ilustres debatedores aí, que estão dando uma aula aí sobre a questão do meio ambiente, do ar, né? Não seria interessante que o governo federal, né, incentivasse muito, né, com grandes, vamos dizer, subsídios, os veículos movidos a álcool e a eletricidade, porque todo mundo sabe que os caminhões, os ônibus, mesmo alguns veículos a diesel, são agentes poluentes assim, de muita intensidade. Então, eu queria ouvi-los, né? Se eles poderiam explicar para a gente aí se não seria interessante uma política nacional, né, de incentivo a esse tipo de veículo não poluente. Arthur? Bom, eu posso dar minha opinião também. Sim, sim. Eu vejo sim, Sérgio, doutor Sérgio, com bons olhos essas iniciativas. Existem iniciativas locais aqui na cidade de São Paulo. Tem um projeto de lei do ex-vereador Gilberto Natalini sobre a frota de ônibus elétricos, isso começou a ser implantado. Eu acho que essas iniciativas são muito bem-vindas, mas eu vejo pelo outro lado a questão do custo, realmente, custo e facilidade de acesso às tecnologias também, de entrega disso nos prazos adequados. Eu acho que o mundo está com essa agenda, né? Não é só o Brasil. Então, mas não é uma coisa que a gente vai conseguir alterar a matriz energética de um país num curto prazo de tempo. Isso, eu vou pegar um exemplo na minha empresa que eu tenho. A gente tem carro elétrico e tem carros a combustão. Eu queria toda a frota elétrica, mas a gente esbarra na questão do custo do equipamento e até no abastecimento do carro, na rede de abastecimento dos carros elétricos para poder rodar no país. Então, você tem desafios estruturais que não dá para só na vontade política ou atrás de uma Mas a gente legislação. já tem, mas o país já tem o álcool, né? Já tem veículo, é um dos poucos países do mundo que tem Assim, álcool, né? aqui, usando o meu exemplo, a gente usa muito, a orientação é sempre usar o álcool, né? Em oposição à gasolina. Mas eu acho que ainda tem alguns desafios. Eu acho que de construção disso como sociedade, de conscientização, existem dados que pesquisa que mostram que números genéricos que eu não lembro exatamente, mas que a maioria da população absoluta é a favor do meio ambiente, que gosta de uma agenda ambiental, mas que menos de 20% está disposto a mudar seu estilo de vida para contribuir com isso. Então, os números são assustadores ainda, a gente mudar a cultura das pessoas. Eu acho que é uma construção, e eu vou cair um pouco no que o Mauro falou, na construção da educação, da conscientização. Eu acho que é um pouco, quanto mais a gente tiver essa conscientização, mais talvez o exemplo do cinto de segurança na cidade de São Paulo, ou no Brasil, que eu lembro quando era jovem, pouca gente usava, tinha que multar. Hoje as pessoas usam de uma maneira geral, não todos, mas existe uma conscientização. O próprio fumo dentro de ambientes fechados, que também, né, na época antiga, era muito permitido. Hoje as pessoas pararam de fumar em ambientes fechados e eu não vejo mais que alguém vai multar alguém. Ninguém vai multar alguém porque está fumando. Não vejo isso. As pessoas aprenderam que é errado, que não pode e se educaram nesse sentido. Eu acho que esse que é o desafio que a gente tem como sociedade. Essa educação Problema mesmo que ajuda. Problema em relação ao uso do álcool, né? Na verdade, não há um incentivo ao abastecimento com álcool, até porque para valer a pena ele tem que custar menos de 70% do valor da gasolina, né? Então, geralmente ele está naquele intervalo, aí não vale a pena, ou se ele está no limite, a pessoa acaba usando a gasolina mesmo, para no posto menos vezes para o abastecimento, enfim. Então, tudo isso acaba não favorecendo, não estimulando as pessoas no uso do álcool, que evidentemente é um combustível limpo e que o Brasil tem protagonismo nisso desde os anos 70, o início dos anos 80, com o álcool, né? Enfim, temos tudo isso na mão e a gente não está sabendo usar de fato. Eu vou relembrar aqui uma outra questão, Coronel Salles, vereador.
Até porque também é da época da gestão do prefeito Gilberto Kassab, que era a inspeção veicular, que acabou saindo, né, do radar. Se havia alguma coisa errada, essa correção poderia ter sido feita e poderia ter reiniciado o trabalho, enfim. É muito importante. Quem não sei quem Concordo falou, com se foi o você. Leonardo ou o Arthur, sobre os caminhões aí poluindo as marginais e soltando aquele fumacê. Enfim, esse trabalho precisava ser retomado. Eu concordo com você. Se houve algum problema na época, eu lembro, que tinha sido identificado algum problema ético, que fosse responsabilizado. Você não pode matar a vaca por causa do carrapato. É. Entendeu? É uma metáfora rasa, mas ele retrata fielmente o que pode ter ocorrido. Veja você, quando a gente ouve o Emílio falando, o Arthur, o Leonardo, a gente fala também de política pública habitacional. Nós, na cidade de São Paulo, também sofremos o problema da poluição por conta de políticas públicas habitacionais adotadas há 60, 50 anos atrás, onde colocavam as pessoas nos bairros que são verdadeiros locais dormitório. Então, longe dos centros urbanos, longe dos postos de trabalho. Então, acho que cabe também a União, o Estado e a cidade de São Paulo, quando fala de política pública para o trabalho, para que aproxime mais o posto de trabalho da onde a pessoa mora, o posto de as estruturas de lazer, de entretenimento, de estudo, aonde as pessoas moram, descentralizando. Por quê? Porque a hora que você tem, vou dar um exemplo da Zona Leste, por exemplo, sobre trilhos e sobre pneus, das 5 da manhã às 10 da manhã, deslocam-se 4 milhões de pessoas. Então, é muita gente. Ali, contando com gente que vem de Poá, de Ferraz, dessas áreas, dessas cidades lindeiras, a cidade de São Paulo. Isso é a população do Uruguai inteira. Então, há de se fazer políticas públicas de descentralização de estruturas para que a gente também consiga contribuir com uma qualidade menor de monóxido de carbono no ar. O vereador Coronel Salles falou da metáfora, né, de matar a vaca por causa do carrapato. Tem outras também, né, jogar a água do banho fora com o bebê junto. Tem a questão de que o sofá tá grande para a sala, quebra a parede. Não, você tem que trocar e botar um sofá menor, não adianta quebrar a parede. Mas, enfim, são coisas do Brasil. Vamos seguir aqui para falar sobre a qualidade do ar em ambientes internos, que tem se tornado prioridade para os especialistas em saúde pública, arquitetos e engenheiros, à medida que cresce a conscientização sobre os impactos da poluição do ar na saúde e no bem-estar das pessoas. Aí temos problemas de saúde, incluindo doenças respiratórias, alergias, asma e até doenças cardiovasculares, diretamente relacionadas com a questão da má qualidade do ar em espaços fechados. Um aspecto aqui que o Coronel Salles já tinha levantado e vamos debater então vamos analisar com o Arthur. Arthur, como é que está a preocupação dos especialistas, dos engenheiros e arquitetos em relação a esse tema? Muito grande, né? É uma preocupação que já existe há décadas, com relação à qualidade do ar, de uma maneira contraintuitiva. Geralmente, quando a gente fala qualidade do ar interno, a gente novamente remete àquela chaminé industrial soltando aquela fumaça, ou o escapamento do caminhão, mas a gente esquece que não é uma solução você se trancar dentro de um ambiente interior, enclausurado, como se isso estivesse te isolando do ar externo. É claro que o ar externo, ele é a matéria-prima para o ar interno. Não há de se falar em um ambiente interno adequado e salubre quando o ambiente externo é completamente insalubre. Contudo, a gente esquece que muitas das fontes poluidoras do ambiente interior somos nós, os revestimentos, e todos os materiais que estão dentro do ambiente interior. Quando a gente tenta destrinchar um pouco, porque qualidade do ar interior boa ou ruim, seria um termo um pouco mais leigo. Se a gente olhar, e aí remetendo mais uma vez ao arcabouço técnico normativo no Brasil, que é bastante sofisticado, a gente tem normas e resoluções da década de 90, da década dos anos 2000,
que falam em contaminação microbiológica, química, física, concentração máxima, padrões de referência para CO2, material particulado, suspenso, níveis de compostos orgânicos voláteis, tudo isso já até atualizado mais recentemente para a NBR 17037. Então, de uma maneira geral, em suma, o ambiente interior ele não é um ambiente mais adequado se você estiver completamente isolado. Para garantir isso, você precisa atender a normas e padrões de referência com relação à renovação, extremamente importante, condicionamento do ar. O ar-condicionado não é só para deixar frio ou para deixar quente. Ele tem um papel em renovar o ar e muitas vezes também fazer um tratamento ativo quando se trata de contaminantes mais específicos. E a renovação é importante para a concentração de CO2. Muitas vezes as pessoas voltam do almoço, sentam no escritório e falam: ah, tô come demais, eu tô com sono, não vou conseguir me concentrar no trabalho. Isso é equivocado. O que a gente nota de muitos ambientes monitorados, até de maneira online hoje, é que a concentração de CO2 atinge picos no final da manhã, no meio da tarde, nos momentos em que a gente está tentando se concentrar para executar as nossas atividades, o ambiente está mal ventilado, você não consegue se concentrar. Então, todos esses contaminantes microbiológicos, químicos, físicos, eles vão afetar a nossa capacidade cognitiva, eles vão afetar a nossa saúde a curto, médio e longo prazo, em alguns casos agravando aí doenças respiratórias. E eles acabam aparecendo nas estatísticas também de uma maneira mais acentuada, principalmente no nossa estação de inverno, né? A gente não tem ambientes com calefação no Brasil, então o que a gente vê na estação de inverno, outono e inverno, é as pessoas se fechando nos ambientes internos e praticamente respirando uma o ar que sai do pulmão da outra. Isso é completamente inadequado, a gente vê picos de doenças respiratórias no SUS, isso é evidente há décadas e décadas e décadas, é extremamente conhecido entre especialistas, e nós temos as normas, as regulações, os fiscais, as leis. 13589 é de 2018. O que nos falta apenas é, aos poucos, ir divulgando esse conteúdo e fazendo com que as pessoas entendam o quão importante é a manutenção da qualidade do ar interior para o dia a dia da vida delas. Existem estudos, Arthur, ou estimativas de quanto que se perde em valores na produtividade baixa, né, por conta dessa situação que você desenhou bem, ambientes mal cuidados, aí as pessoas perdem a concentração, produzem menos, enfim, há estudos nesse sentido? Sim, o impacto econômico chega a ser da ordem de 3%. A gente fala em 3%, a 3% não é muito, é gigantesco. Todo mundo que opera uma organização sabe que o maior custo não é aluguel, não é água, não é luz, o maior custo são as pessoas. Nós movimentamos as empresas, as organizações, sejam elas públicas ou privadas. E você impactar 3% da produtividade por conta de um ambiente inadequado para a cognição e execução das atividades de uma maneira eficiente, é monumental, justifica qualquer tipo de investimento em melhoria, e é isso que as normas prevêem, isso que os padrões de referência mínimos prevêem. Inclusive, a portaria 3523 do Ministério da Saúde de 98 prevê a execução de um plano de manutenção, operação e controle contínua de sistemas de ar-condicionado, que são os grandes aliados aí na manutenção da qualidade do ar interno, e isso pode ser exigido por qualquer cidadão. Assim como você pode ir em qualquer restaurante e pedir para ver a cozinha, você pode ir em qualquer estabelecimento, trabalho, shopping center, hospital, aeroporto, e solicitar que eles apresentem o seu plano de manutenção e os laudos de qualidade do ar interior. Então, aí, mais uma vez, remetendo à questão da importância do cidadão como fiscal, eu acho que essa é uma questão mais de conscientização, de educação dos jovens, da importância disso para a saúde, para a vida deles, mas também do cidadão já jovem adulto que pode contribuir sim para garantir ambientes mais adequados.
Olha, falando em perda de valores por conta de uma queda de produtividade em relação a esse problema da poluição do ar nos ambientes fechados, vamos passar para falar de um outro tipo de perda. Os mercadinhos de condomínios residenciais, inovação criada durante a pandemia, na época do isolamento social, né, para trazer praticidade e conveniência aos moradores, estão diante de um desafio: conter o alto índice de furtos de produtos que geram prejuízos financeiros para os condomínios e também constrangimento para os envolvidos. Assunto aqui para o Sérgio Jafé. Jafé, qual é a responsabilidade legal dos condomínios em relação a esses furtos nos mercadinhos, nos mini mercados? E como é que as pessoas flagradas nisso são tratadas, né? Isso é um crime, evidentemente, né? Precisa ser combatido. É um furto, né? Não deixa de ser furto. Eu acho que o condomínio ele passa a ter uma certa responsabilidade quando ele não coloca câmeras. Por exemplo, até o contrário, essa responsabilidade pode ser até dividida, né, com aquela empresa que introduz o mercadinho no interior do condomínio. Ela mesma pode colocar câmeras, porque ela está ganhando com isso, ela pode colocar câmeras, se o condomínio não se dispuser a fazer, ou ela mesma coloca câmeras e faz o controle. E aí vai se flagrar essas pessoas, tá certo? E vai se tomar as medidas legais cabíveis, né? Evidentemente, vai se dizer que, puxa, mas é um pequeno furto, mas não deixa de ser um delito. Temos aí o vereador Salles, que é um expert, né, em segurança, ele vai dizer a mesma coisa. A partir do momento que você tem o furto de uma barra de chocolate, tá certo? Você pode vir amanhã furtar alguma coisa de maior valor dentro do condomínio. E ali, para se manter o estímulo daquela empresa que inclusive está colocando o seu estoque dentro do condomínio, evidentemente o monitoramento por câmera é indispensável, até para se fazer o confronto entre a fatura, né, da maquininha lá, de débito ou de crédito, né, para se fazer um confronto entre o que foi declarado naquela maquininha de débito e crédito e o que com o estoque. Então, evidentemente, se você tem um ambiente monitorado, esses ambientes são pequenos, muito pequenos, acho que você põe duas câmeras estrategicamente colocadas, hoje o custo é baixo, e pode ser monitorado a tempo real. Acho que isso aí representa um fator inibidor de atitudes nada convencionais aí. Essa questão das câmeras, Jafé, é uma responsabilidade do condomínio ou da empresa que instalou ali o mercado e que é responsável pelo abastecimento do mercado? As Olha, empresas são eu terceirizadas, acho são que deveria especializadas ser nisso. Eu acho que deveria ser a terceirizada, porque ela está implementando um comércio dentro do condomínio, evidentemente ela tem que se proteger. Então, eu entendo, já tive até uma análise de um contrato que eu vetei ao condomínio que arcasse com o custo das câmeras, apesar que era um custo baixo. O problema não é só a câmera em si, é a interligação dela, né, ao sistema de portaria e tudo mais, isso que torna mais caro. Eu não sou um expert nisso, mas a câmera em si custa baratinho. Você vai pegar uma dessas marcas aí, brasileiras aí, e que são câmeras excelentes, né? Vou fazer propaganda aqui, mas são câmeras excelentes, e isso inibe. Então, eu entendo que quem está introduzindo a mercadoria, quem está dispondo de um estoque para o interior de um condomínio, eu entendo que a responsabilidade é dele, né? Então, aquele que está introduzindo o mercadinho, principalmente se vê muito em flats, né? Naqueles flats residenciais, né? Em que são considerados, né, de curta e longa permanência, né? E sim, aí você tem isso, você tem aquelas máquinas também, que você põe um dinheiro, sai o chocolate, sai o refrigerante. Então, isso tem que haver controle. Para ter esse controle, entendo que a câmera de segurança é de suma importância e deve ser, na minha opinião, trazida e custeada, ainda que houvesse alguma forma de rateio entre o condomínio e o comerciante, né, o introdutor, né, do mercadinho, mas eu entendo que é um custo que, na minha opinião, tem que ser jogado para aquele que está
introduzindo esse mercado dentro do condomínio. Ele está ganhando com isso, o custo que ele vai ter, ele vai dissipar com o tempo. Sim, agora, infelizmente, Jafé, é um problema do comportamento das pessoas, né? Porque nada disso seria necessário se houvesse, de fato, honestidade por parte de todos, né? Aquilo que está ali tá para venda, não é souvenir, não é lembrancinha para ninguém. Aquilo está vendo, um serviço prestado para a comunidade, para a comodidade de todo mundo dentro do condomínio. No meu condomínio tem as câmeras, não inibe. As câmeras servem para você identificar quem foi que furtou, né? Tanto que nas áreas comuns do condomínio, no hall de entrada, ali no hall de visita, somem coisas, simplesmente somem coisas. E as câmeras identificam depois quem foi que furtou. Infelizmente é um problema de comportamento, né, Jafé? Eu entendo que sim, concordo mas eu com acho que a câmera ela inibe, porque se você identifica o agente, você vai introduzir a multa. Ele vai ser... Olha, o brasileiro só aprende no bolso. Você quer a melhor punição é o bolso. Essa é a realidade. O bolso é que resolve tudo. Mas, infelizmente, nós estamos num país, né, é que o exemplo não vem de cima, né? Infelizmente. Então, se o exemplo não vem de cima, é uma pirâmide, né? Reflete em toda a sociedade. Aquelas pessoas, né, que têm já um desvio de caráter, tem uma tendência de desvio de caráter que graças a Deus, não acredito que seja uma pequena parte da população. A grande parte da população brasileira costuma cumprir suas obrigações, Sim. lutar para sobreviver com dignidade e sem trazer prejuízo a outrem. Mas o exemplo tem que vir de cima. Infelizmente, nós não temos esse exemplo. Vamos falar sobre o outro tipo de furto. A cidade de São Paulo enfrenta uma onda crescente de furtos de fios e cabos de cobre, prejudicando a infraestrutura urbana e causando apagões e interrupções no fornecimento de energia e de telecomunicações. Além das perdas materiais, há um custo social importante nisso. Serviços de emergência e de segurança são prejudicados, o que coloca as vidas das pessoas em risco. A alta no valor de revenda do cobre tem incentivado esses crimes, que aumentaram 30% em relação ao ano passado. 30%, vereador Coronel Salles, é muito alto isso. muita Aliás, coisa. vamos tentar entender esse índice. 30% em relação ao ano passado, em qual período? O senhor tem esse dado, não? Mauro, esse é um problema que assola as cidades aqui no Brasil. O cobre, ele tem um valor e uma possibilidade muito grande de ser reaproveitado na sua totalidade. E veja você foi muito assertivo. Todas as vezes que sobe o valor do cobre na LME, que é a London Metal Exchange, que é uma câmara de comércio de metal que fica em Londres, do outro lado do Atlântico, aumenta o furto de fios e cabos aqui em São Paulo. E o que nós fizemos com o nosso mandato? Foi uma das primeiras medidas que tomamos quando assumimos há pouco mais de um ano. Nós fizemos a propositura de uma CPI dos furtos de fios e cabos, que foi aprovada. Só podem funcionar 5 CPIs aqui na Câmara Municipal, e a gente, há pouco tempo aqui na Câmara, conseguimos, entre aspas, emplacar essa CPI. Por quê? Porque é um problema gigantesco. E vejam vocês, amigos da bancada e aqueles que nos ouvem e que nos assistem pela internet. Nós temos um problema grave, não só do furtador, aquele que furta o fio, que dá repercussão na segurança viária, semáforos desligados, que dá repercussão na nossa comunicação, telefone, na nossa iluminação, e aí você começa a atentar contra a segurança pública, porque a iluminação é uma estrutura de prevenção primária de combate ao crime, mas também descobrimos, além do furtador, além do receptador, uma outra figura, que é o que compra o fio do receptador para fabricar fios falsificados. Daí identificamos ligações com crime organizado, identificamos crimes de lavagem de dinheiro, identificamos crimes contra o consumidor, porque você compra uma coisa, um fio, de repente, que você vai instalar num chuveiro, que ele precisa de uma robustez maior, num ar-condicionado,
e esse fio ele coloca em risco a vida da sua família. O doutor Sérgio Jafé pode corroborar conosco. No Código de Processo Penal, a nossa casa, o nosso lar, ele é considerado como um asilo inviolável. Existem regras para que a polícia possa cumprir mandatos, prisões possam ser feitas. E o que acontece? Esse mal brasileiro que fabrica o fio falsificado coloca em risco a nossa vida. Já temos 35 propostas da CPI para alterações legislativas e alterações administrativas. Por exemplo, hoje já não podem abrir novos ferros velhos na área central da cidade. Conseguimos, isso foi uma vitória da CPI. E agora estamos também propondo a criação de um comitê onde a gente consiga unir estruturas municipais e estaduais. Por exemplo, PROCON, que é estadual, IPEM, que é estadual, Ministério Público, que é estadual, com subprefeituras, porque onde termina a competência de um órgão, começa de outro. Por exemplo, conseguimos alterar também no plano diretor aqueles ferros velhos que sejam flagrados cometendo crimes, ele tem imediatamente o seu alvará cassado, que não existia na legislação anterior. Então, esse foi um grande avanço e temos que unir a polícia, a subprefeitura, os órgãos de defesa do consumidor, para que a gente possa aplacar esse ciclo perverso que atenta, inclusive, contra o comércio. Tem toda essa identificação feita pelo trabalho de vocês na Câmara Municipal, a questão do crime organizado. E tem o crime, o bandido desorganizado ou não organizado, aquele do varejo, do crime comum, do varejo comum, do dia a dia, do Do roubo furto patrimonial, do simples. celular, que ele rouba fio, ele quebra lâmpadas, ele destrói tudo, ele deteriora o ambiente, porque o ambiente deteriorado é o facilitador para o cometimento desse tipo de crime patrimonial. A pessoa é abordada na rua no meio de um espaço mais escuro, de um matagal ali que cresceu, enfim. É a tal da teoria das janelas quebradas, não é, coronel? Exatamente. A mãe de todos os crimes é a impunidade. A mãe de todos os crimes é a impunidade. Também é uma das nossas propostas. Encerramos a CPI agora, dia 27, quando vamos apresentar o relatório, e, com muita esperança, vamos ao Congresso Nacional levar o relatório. Por quê? Porque a gente precisa também mudar o apenamento do furto simples. Essas audiências de custódia são verdadeiras portas giratórias da impunidade. O infrator da lei, às vezes, foi crime de menor potencial ofensivo, um furto simples. Ora, ele coloca em risco a vida da sua família e da minha, quando a gente vai atravessar um semáforo que está desligado porque alguém furtou. Então, nós temos que mudar a pena para o furto simples. E aí a gente pode falar de celular, de valor agregado, verdadeiras quadrilhas mandando celulares para a África, um comércio assustador de peças, e aí a receptação fala muito alto. Há de se debruçar sobre esse tema na área municipal, estadual e federal, integrando estruturas. Perguntas da nossa Inclusive também, até aqueles furtos, só para complementar, de mangueiras de incêndio. Então, você imagina que tem aquela ponta, né, que é toda de cobre, né? Você chegar numa certa hora nos ambientes, eu tenho clientes meus que têm armazéns, e quantas vezes o armazém está desalugado por algum momento, e parece que as pessoas adivinham, os meliantes adivinham, eles entram lá e tiram, furtam, além dos cabos, as pontas das mangueiras de incêndio. Então, quando há necessidade de se enfrentar, você está desprotegido. Pessoal, perguntas da nossa audiência, vamos a elas, uma para cada um. O nosso tempo é curtinho, eu vou pedir bastante brevidade a todos, tá? Para a gente poder atender a toda a nossa audiência aqui. Arthur, a Clara Oliveira está no Facebook, valeu, Clara. Ela pergunta o seguinte: com a expansão do uso do veículo elétrico, haverá fornecimento de energia elétrica para atender a futura demanda e estrutura técnica para manutenção e expansão da rede na cidade de São Paulo?
Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que essa é uma transição que ela vai demorar um pouco mais do que a gente imagina e eu não acredito que ela comece pelos carros no Brasil. Eu acredito que ela comece pelo transporte público e deve começar pelo transporte público. A gente tem alguns benefícios, não só a questão de sustentabilidade, mas também poluição sonora. Eu acho que é um entrave, já foi citado aqui anteriormente, é a questão da infraestrutura. Não é uma transição simples, não acho que deve ser assim, apesar da urgência da questão climática, não é uma transição que deve ser feita também a toque de caixa. Infraestrutura elétrica é uma coisa um pouco séria, bem perigosa, você não faz de qualquer jeito. Então, eu acho que é a direção certa, mas tem que ser feita com responsabilidade. A pergunta aqui para o Leonardo é o Matheus Lima, ele está no Instagram. A segurança do trabalho atual está preparada para novas áreas e atividades, Leonardo? Pergunta do Matheus Lima. Boa pergunta do Matheus. Falando do tema que nos traz aqui da qualidade do ar interno, é um tema que a gente tem convidado, tem insistido para que a segurança do trabalho veja com mais atenção. Eu tenho formação, me formei há mais de 20 anos atrás, e eu lembro da minha especialização, eu tive cerca de uma aula de um pouco mais de uma hora sobre esse tema, qualidade do ar interno. Então, ainda é uma coisa um pouco novo nos cursos de formação, eu acredito que é muito bem-vindo. O mercado de qualidade do ar interno precisa de profissionais desse setor e a qualidade do ar precisa do olhar do profissional de segurança da qualidade de segurança do trabalho. Inclusive, Mauro, eu faço um convite aqui para os profissionais, para toda grande audiência. Agora, dia 21, na sexta-feira, na Câmara Municipal de São Paulo, tem uma audiência na parte da manhã sobre esse tema, qualidade do ar interno, sobre um possível projeto de lei para um plano municipal da qualidade do ar interno. Então, fica o convite ao Matheus fez a pergunta e a toda a audiência. Então, na sexta-feira, dia 21, pela manhã, na Câmara Municipal de São Paulo, essa audiência pública. Correto. É isso aí. Perfeito. Sérgio Jafé, pergunta aqui do nosso querido Jaime, sempre participando e sempre perguntando para você, Jafé. Ele quer saber se há respaldo jurídico para um síndico regular o número de procurações. Olha, na realidade, isso aqui teria que ser, se não consta da convenção, que geralmente é difícil constar isso, e também não é matéria de regulamento interno, isso poderia ser abordado em sede de uma assembleia específica ou como um tópico da assembleia para que os condôminos pudessem decidir. Isso é possível regulamentar. Acredito eu que se encontraria quórum e que poderia ser facilmente resolvido numa assembleia, como um dos tópicos da pauta, ou de uma assembleia ordinária ou extraordinária, desde que, logicamente, comunicada aos condôminos dentro do prazo legal. E a última pergunta aqui para o vereador Coronel Salles é do Thales Carvalho. Ele mandou pelo nosso WhatsApp. Vereador, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana trabalham em conjunto, inclusive com frequências de rádio compatíveis entre as duas? É a pergunta do Thales. A Guarda Civil e a Polícia Militar trabalham em conjunto, mas não com um sistema de comunicação comum. As instituições possuem sistemas de comunicação apartados, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Porém, nós temos representantes das estruturas públicas no Centro de Emergência, o Copom 90. Então, nós temos lá policiais militares, bombeiros, guardas civis, policiais civis, representantes do metrô, representantes da SP Trans, representantes do SAMU, representantes da Enel, representantes da CPTM. Para quê? Para que nos momentos de crise, um pré-posto das instituições esteja ali presente. Trabalham em conjunto, mas não com estruturas de comunicação de rádio comuns. Não trabalham. Esse departamento que reúne todos, né, fica ali na Rua Jorge Miranda, não é isso? Não me lembro o nome desse departamento. Não, Não é isso? ali é o Copom é na Centro de Rua Ribeiro Comando de e Lima, ao Controle. lado. Nós estamos falando do Copom, que fica ali na Luz, na sede do Comando de Policiamento da Capital, no complexo do Quartel-General, no Centro de Operações do 190, da Polícia Sim. Militar, o maior centro de emergência da América Latina. Fica ali na Rua Ribeiro de Lima.
Exatamente. Rua Afonso Pena, ali naquela esquina Em do frente ao bairro Bom Jardim da Retiro. Luz. Exatamente, frente ao parque. Muito bem. Eu quero agradecer a presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, o Arthur Aikawa, engenheiro eletricista, presidente do Qualindor, Departamento Nacional de Qualidade do Ar Interno da Abrava, o Leonardo Kozak, engenheiro civil e de segurança do trabalho, ele é CEO da Conforlab e presidente da Brasindor, Dr. Sérgio Jafé, advogado, especialista em direito imobiliário, autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio, e o vereador paulistano Coronel Salles, graduado, mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Um abraço para todo mundo, obrigado pelas informações, pelas análises aqui no programa Gente que Fala. Há 23 anos no ar, sempre realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunhão, nosso diretor-geral. Você do outro lado, espectador, internauta, ouvinte, a razão sempre da nossa presença por aqui. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube, e à noite, às 10 horas, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Para você que vai seguir aqui na 365, música, programação de qualidade para você nesse início de tarde. Uma boa tarde para todo mundo e a gente se vê amanhã. Tchau, até lá. 365, a sua rádio de todos os dias. Fiquem aí só um pouquinho.